Carreira é vida em movimento. Esse foi o tema que inspirou essa websérie que começa hoje aqui para vocês. Alda, por que a gente pensou no tema Carreira é vida em movimento? Primeiro, pensar a carreira é pensar projeto de vida, é pensar como as nossas ações e os nossos movimentos de vidas nos levam a lugares diferentes de vida e de carreira. E nesse movimento, a gente tem que pensar que o que nós produzimos em nossa carreira reverbera em nossos papéis de vida. E aí, por falar em papéis de vida, é importante que a gente fale quem somos nós e que papéis de vida a gente ocupa. Isso mesmo. Eu sou Alda, eu sou doutora em psicologia, eu sou psicóloga do trabalho, hoje sou empreendedora, tenho um instituto de psicologia, empreendo na área de serviços, faço orientação de carreira e de negócios. E atualmente estou na direção do Laboratório de Orientação Profissional e de Carreira e junto com Joana nesse collab. E eu sou Joana Patino. Eu sou mentora de carreira e produtora cultural. Sim, eu concilio essas duas profissões. E o meu background, ele se forma a partir da graduação em psicologia, do mestrado em psicologia e de uma especialização muito importante para o lugar que eu ocupo hoje, que é a área de psicologia positiva, autorrealização e bem-estar. A partir dessa trajetória acadêmica, eu acabei me inserindo no universo da mentoria de carreira, mas eu tenho uma história de vida muito forte na área de produção cultural, que vem associado à Diana Fontes, que é a minha mãe. Então, sim, os meus papéis de vida falam sobre o meu lugar de família. E nesse ambiente da produção cultural nasce esse projeto, que é a websérie Carreira, Vida e Movimento, que tem como objetivo trazer para você uma discussão sobre carreira à luz das mulheres produtoras e pertencentes à economia criativa. E esse projeto ele é viabilizado, né, Aldinha? É importante a gente registrar isso, pelo edital da economia criativa do Sebrae. E neste episódio, nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso, que é o Solar Bela Vista Cultura. E aí, Alda, eu queria que você falasse um pouquinho por que a escolha do Solar Bela Vista Cultura como o primeiro spot para esse episódio. Quando a gente pensa carreira, a gente sempre pensa em busca de novos territórios, de novas possibilidades, de algumas mudanças. Então, quando a gente faz a escolha do território, a gente faz uma escolha de enraizamento. Quando a gente escolheu o solar, a gente pensou nas raízes da nossa cidade. Isso tem a ver com carreira, isso tem a ver com vida. Quando a gente volta para a nossa carreira, a gente volta para as nossas raízes. Quando tudo não está dando certo, quando a gente pensa que não está funcionando, a gente tem sempre um ninho para voltar, né? E aí a gente volta para as nossas raízes. Eu estava escutando a sua história, estava lembrando como a nossa história de vida tem a ver com as nossas narrativas. Por isso que carreira é vida em movimento, porque a gente vai narrando isso, né? Se foi falando de você, se foi falando das suas escolhas, falando dos seus lugares, né? Se pensar hoje, por que que hoje eu me coloco, saio de uma linha, de um cargo de docente, que sou e fui por 15 anos, e estou num cargo de empreendedorismo, que hoje isso faz parte da minha narrativa de vida, mas que eu fui construindo essa narrativa. E escutar a narrativa de vida é escutar o seu projeto, a sua construção de carreira. Alda, a gente estava conversando nos bastidores, né? É importante registrar que eu e Alda nós somos colegas de faculdade É e isso desde mesmo. então, nas nossas transições e movimentos de carreira, nós nos encontramos e nós nos afastamos em algumas ocasiões. Porque carreira também é oportunidade. E Exatamente. é afetividade, né? E aí, Alda, eu sei um pouco da sua história, mas eu queria que você compartilhasse aqui conosco esse é o movimento que você acabou de falar, né? Nos bastidores, a gente sabe que você sempre teve o amor pela docência, Sim, sempre teve o amor pela academia, mas hoje, com consciência, você optou por se afastar, em alguma medida, dos sim. espaços formais da academia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse seu movimento de carreira. Ser professora foi e será sempre a atividade que eu mais amo fazer na vida. Mas nesse momento da minha vida eu tinha que tomar uma decisão por conta dos meus negócios. E aí hoje eu sou CEO de um instituto, o nosso Instituto de Psicologia, e tenho uma franquia na área de serviços, tenho uma cafeteria e tenho outros empreendimentos na área de serviços. Não tinha como conciliar a docência mantendo o trabalho bem feito que eu tanto zelo. Então, eu decidi
diminuir a energia da docência. Eu vou ser sempre professora, não tem como não ser professora. E foi uma decisão de carreira que eu trabalhei por 5 anos, com muita consciência de que, por mais que eu amasse aquele lugar, para os meus negócios e para os meus empreendimentos enquanto mulher, porque aí vocês vão entender por que a gente está colocando ser mulher no mercado de trabalho, ser CEO no mercado de trabalho. Por que eu saio de um cargo de docência? Por que eu não ocupo um cargo de alto executivo como mulher? Né? Por que eu faço escolhas de empreender no feminino? E aí a gente vai entender quais são essas nuances que esse feminino traz entre ser mulher nesse mercado de trabalho hoje, né? Então, essas rupturas fazem parte. Você tem que criar consciência sobre esse processo. E tudo isso é narrativa, e tudo isso é movimento, e tudo isso é movimentação. É muito legal também pensar a carreira como crise, como ruptura. Se você parar para observar, na sua trajetória, ela não precisa ser linear. Ela não precisa ser feliz o tempo todo. Você vai ter dor, você vai ter sofrimento e você vai ter rupturas. E falar um pouquinho sobre rupturas é um lugar que eu gosto de trabalhar porque é um lugar que eu Sim. vivenciei. E aí eu lembro quando você tocou nesse assunto comigo, de como foi difícil para você sair de lugares mais estáveis. Todo mundo meio que chamou de louca, né? Que é como me chamam de vez em quando. E você buscou outra carreira. E eu lembro que você se nomeou como nômade digital. Conta um pouquinho dessa ruptura, dessa crise. Foi muito interessante porque eu vivi ali o que se chama de uma carreira estável. Não uma carreira sem descaminhos, né? Eu tinha meus descaminhos, obviamente a gente precisa entender e aceitar os nossos descaminhos, mas era uma carreira que estava em plena, né? Como é que a gente pode dizer? Em plena evolução. Sim. Eu estava trabalhando numa grande instituição, eu era professora universitária, mas eu percebi que todo o meu movimento de carreira até aquele momento estava muito pautado no ideal de profissional que eu construí para mim, com base nas minhas histórias de vida. Então, para mim, ser uma profissional que tinha o trabalho como central na sua vida e perseguir diversas atividades que fortaleciam esse lugar de profissional excelente, fazia todo sentido. Mas eu percebi que aquilo não estava me fazendo feliz como pessoa, Sim. porque nós não somos só o profissional. Então, essa brincadeira que o pessoal usa, né, habitualmente, diga assim, vai trabalhar e deixa os teus problemas e tuas questões pessoais em casa, né? A gente sabe que isso é um dos grandes mitos de carreira, né? Exatamente. Não é possível você pensar que você separa esses dois lugares. Eles dialogam e eles se conectam o tempo todo. E que bom que é assim. Sim, e eles tanto provocam dor, como eles podem provocar amor. Exatamente. E nesse movimento eu decidi romper com tudo, né? Nessa ocasião, assumir a tarjeta de louca, né? E saí do Brasil, inclusive, fiz um ano sabático. Eu gosto sempre de dizer isso, eu não faço apologias a ano sabático, né? Eu acho que isso tem que ser feito se fizer sentido para você, mas acabei fazendo esse movimento e me descobri num lugar em que era mais importante eu entender que estilo de vida eu queria para mim do que profissional eu queria ser. E a partir desse movimento de entender o estilo de vida que cabia naquele desejo da Joana naquela ocasião, é que eu fiz um movimento de migrar todo o meu trabalho para o digital, assumir esse lugar de digital, porque eu trazia muito fortemente para a cena um valor que estava esquecido, que era o valor da liberdade. E aí, a partir desse movimento, eu entendi que eu conseguia fazer um trabalho com excelência, mas sustentando esse lugar de liberdade, que anteriormente não existia, porque eu estava presa a conceitos e territórios muito bem definidos e que, para mim, não funcionou muito bem. E tem 2 elementos muito importantes que a gente precisa parar para pensar. Primeiro, quando a gente lembra de ruptura, né, é o elemento da coragem. Por isso que muitos chamam de loucura, né? Se a gente lembrar do nome coragem, aquilo que vem, é a ação que vem do coração. E aí, como é a ação que vem do coração, você precisa se conhecer muito ou se permitir ir para um processo de autoconhecimento para você entender esse valor, né? Então tem a ver com coragem e com valores de vida que você vai buscando ali naquele momento, né? Como você mesmo falou, rompeu
E muita gente não vai entender por quê. Porque muitas vezes a carreira te lembra o quê? É um movimento linear, a uma escada. E toda ruptura faz você reiniciar de algum modo. E eu costumo dizer nas minhas mentorias que eu vou ensinar você e a eu mesma reaprender. Né? Aprender a reaprender. E isso é um movimento muito difícil, porque é uma quebra de mentalidade do que você construiu ao longo da sua narrativa, né? Eu lembro que eu dizia, eu não quero ser empreendedora. Meus pais tinham negócio, meu pai já faliu um monte de negócio. Então eu não queria. Eu não queria. Eu queria ser professora universitária e ponto. E quando eu cheguei no meu topo máximo de professora universitária, como doutora, já orientando os mestrados, né? No topo máximo de carreira, eu disse, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E aí tem a ver com esse pilar do autoconhecimento, que você bem trouxe. Né? E quando você escolhe essa vida do nômade digital, quando você faz essa ruptura, a gente tem dois elementos muito importantes para pensar a carreira, para pensar a vida e para pensar movimento. O pilar do autoconhecimento, que aí tem a ver com seus valores de vida, com seu estilo. E aí a gente pensar que isso está em contraponto a muitas situações e contextos do mundo do trabalho hoje. Muitas crises, porque o mundo do trabalho, ele vende algumas situações e formatos de vida que às vezes são incompatíveis com suas escolhas. Queria que você falasse um pouco dessas transformações que vem acontecendo, Joana, no mundo do trabalho, que afetam essas escolhas de vida nossas. Eu acho que elas afetam as nossas escolhas em dois caminhos diferentes. Né? E eu vou trazer primeiro o caminho positivo, né? O olhar positivo para essas transformações. Essa discussão que a gente está tendo aqui, né, de vender uma bandeira de que carreira é vida em movimento, ela não caberia um tempo atrás. Sim. Seria impossível a gente trazer essa discussão, porque a forma como o mercado se comportava e a forma como as pessoas interpretavam o mercado trazia um olhar de escada, de linearidade, de você faz uma escolha única para o resto da sua vida. E se você parar para pensar, toda a sua formação, a nossa geração passou por isso, a geração dos meninos que estão aqui conosco passou por isso, né? A gente tem esse movimento de entender que você tem que fazer uma única escolha, você tem que compartimentalizar conhecimentos e competências. E hoje o mundo do trabalho veio para dizer não, não é possível ser assim. A gente vive um mundo muito mais dinâmico. Existem as siglas por aí, né? O mundo VUCA, o mundo BANI, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque a gente não quer trazer esse conceito formado para vocês, a gente quer trazer uma reflexão sobre elas, mas todas elas estão falando de um único lugar, de um lugar em que o mundo é diverso, o mundo é dinâmico e você precisa se adaptar. Mas é muito fácil a gente falar em se adapte. Né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse movimento de adaptação? E aí, o primeiro passo que eu acredito importante nessa situação é você entender que você primeiro precisa saber quem você é e o que você deseja. Porque é a partir desse olhar pelo autoconhecimento que você vai conseguir perceber o mercado, perceber aonde você se ocupa nesse lugar. Tem algo muito importante que aconteceu, que talvez a gente não esperasse que acontecesse agora, porque certamente a pandemia ela acelerou muitos processos que não iam acontecer agora. Né? Então, muitas crises identitárias e de finitude, né? Sobrevivi a ela, estou viva, então vamos aproveitar. Eu acho que você, como mentora de carreira, eu, como mentora de carreira pós-pandemia, a gente recebeu muitas pessoas que não queriam mais estar nesse lugar. E aí acelerou muitos processos que as pessoas pensaram assim: eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu não quero mais viver do formato que eu estou vivendo. E isso é o posicionamento da pessoa, mas o mundo do trabalho que, de certa forma, às vezes não é tão fácil fazer essa escolha, né? De repente eu não quero mais fazer, mas eu passei 5 anos me planejando emocionalmente, financeiramente e relacionalmente. Eu preparei todas as minhas relações familiares, na minha equipe de trabalho, amorosas, tudo para poder fazer essa transição. E as pessoas pensam que é uma transição que amanhã eu acordei e a pandemia traz isso, ela traz essa necessidade.
né? Mas ela não traz as respostas. Porque também, apesar da gente ler muitas coisas como receitas, né? Não há receitas. Pode ter alguns ingredientes, mas o meu bolo vai ser diferente do de Joana. Até porque é a mão, é a forma como eu quero e é a minha vida, né? Então, esse movimento hoje que a carreira pede, a gente não pode mais separar carreira, trabalho, como uma geração anterior separava, e eu morria naquela empresa por 30 anos da minha vida, e isso era o projeto de vida das pessoas, né? As pessoas tinham um desejo de passar num concurso, e viver 30 anos naquela empresa e se aposentar. Isso era o linear, né? Isso era o comum. E a gente não pode contar com isso hoje como um projeto de felicidade. E esse é o lado positivo, eu diria, né, Sim. desse universo, a gente poder pensar a carreira de uma maneira diferente, poder entender que existem processos que são finitos e que eu vou recomeçar e que eu vou fazer um outro movimento e a sociedade aceita. E os espaços de trabalho aceitam essa situação. Mas existe um outro lado da moeda, que é um lado um pouco mais negativo, eu diria, que é o do desamparo. Se você parar para pensar, a partir do momento em que você aceita que você é autorresponsável pela sua movimentação de carreira, o que é que isso traz para o trabalhador? Você já parou para pensar que você vive velada ou conscientemente uma sensação de desamparo? Eu não tenho mais alguém que olhe para a minha carreira. Eu não tenho mais uma faculdade que vai dizer que eu sou um médico, que eu sou um jornalista. Eu não tenho mais uma empresa que vai me dar um título de analista sênior de TI e eu vou seguir uma carreira ali naquela instituição. Hoje, cada vez mais, nós precisamos tomar as rédeas das nossas escolhas, entender os caminhos que eu quero seguir dentro de uma empresa e fora Sim. dela. Se você parar para pensar, eu vou soltar alguns termos que o mercado traz. A gente fala de empregabilidade, a gente fala de trabalhabilidade, a gente fala de competências socioemocionais. Você já parou para pensar em todas essas terminologias? Que, na verdade, independente se você sabe do que eu estou falando, você já ouviu essa palavra por aí, ela fala desse lugar de responsabilidade, de você entender que agora é você que dá conta das suas escolhas. E dar conta das suas escolhas a partir da sua própria pessoa leva você necessariamente a pensar os diversos papéis de vida que você tem. Se você parar para analisar, quando a empresa era responsável por fazer o seu Sim. papel de escolha, ser o seu tutor naquela escolha, ela não sabia quem era você enquanto mãe, ela não sabia quem era você enquanto Ela não profissional, conhecia a tua ela não história de vida. conhecia a sua história de vida, mas você conhece a sua história de vida. E você está parando para olhar para a sua história de vida, você está parando para olhar para os seus valores, para aquilo que faz sentido para você, para fazer os seus movimentos de carreira. É essa a provocação que a gente quer Sim. trazer aqui, né, Aldo? E quantas histórias de vida não foram rompidas por não ter sido acolhidas? Quantas histórias de vidas deixaram de ser vividas porque eu não acolhi a profissão que o meu marido, meu companheiro, minha companheira, meu irmão, minha irmã queria e eu não consegui entender ou apoiar. A gente tem muito essa discussão daquilo que é vocação, daquilo que não é vocação, né? E é uma discussão que a gente pode trazer ao longo aí dos nossos episódios, mas tem algo muito importante. Romper é movimento. E exige movimento de vida. Eu estava nos bastidores falando com as meninas que alguma coisa acontece quando você começa aí a sua orientação de carreira ou de negócios, né? Muda e muda alguma coisa na tua vida. E é muito importante que mude mesmo. É importante que esse movimento venha. Se travar, a tua carreira travou. A tua vida travou. Eu estou com um novo negócio em uma outra cidade. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou onde eu faço a minha refeição, onde eu vou dormir, onde eu vou fazer atividade física, onde eu vou ter o meu lazer e eu estou reconstruindo. Então, mudou a carreira, mudou a vida. É difícil a adaptabilidade? É, mas você tem que ter firmeza dos lugares que você quer, para onde você quer.
E a gente tem um discurso sobre fracasso, né? Que a gente não pode fracassar. Na verdade, a gente vai fracassar. E é o fracasso que faz com que você entenda onde deu errado. Eu lembro da primeira consultoria que eu inventei, porque eu inventei, né? Eu inventei. Mas precisou dar errado para vir o nostro. Precisou dar errado para vir o nostro. Então, nem sempre fracassar é um fracasso. Nem sempre fracassar é um fracasso. Nem sempre ter sucesso tem a ver com trabalho árduo. Ter sucesso tem a ver com trabalho árduo. Vocês já devem ter escutado isso muito. Trabalhe duro e tenha sucesso. Primeiro que o sucesso é um conceito subjetivo para cada um de nós, né? Para mim, ter sucesso pode ser simplesmente eu ter êxito e ponto, sucesso financeiro, emocional e de vida e ponto. E você não querer mais crescer a partir daquilo e tá suficiente. O sucesso ele não é infinito, como muitas pessoas leem o sucesso como infinito, né? Então, geralmente ter sucesso não tem a ver com dureza, tem a ver com equilibração. Quanto você consegue equilibrar ali elementos da tua vida, né? O quanto você não pode dizer, o quanto você tem que dizer sim, dizer não, é difícil a gente conciliar a agenda. Porque a gente diz sim, diz não, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Hoje eu posso, hoje eu não posso. O que é prioridade nisso, o que é prioridade daquilo. Então, a finalidade desse projeto que vem através dessa websérie Carreira, Vida e Movimento é fazer a gente dirimir algumas afirmações que o mercado mais instagramável diz e dita para as nossas vidas. Porque não tem receita, gente, não tem formato adequado. Eu, Joana, nós não estamos aqui para dizer como vocês vão fazer. A gente traz um pouco da nossa história como inspiração. Para dizer que algumas horas deu certo, algumas horas não deram certo. Pode nem dar também, que a tua história é única, que você vai poder narrar sobre ela. E que narrativa tem a ver com movimento, né? E eu queria que vocês acompanhassem que tudo que a gente pensou dos territórios, por que a gente não faz um estúdio? A gente escolheu territórios, porque a gente não quer falar sobre paralisação, a gente não quer pensar em nada parado, porque há uma fluidez de pensar essa carreira, né? Esse movimento líquido que a sociedade nos convoca hoje, né? A pensar sem tanta dureza nas relações, sem tanta dureza nas escolhas, faz com que a gente aprenda movimentos de carreiras importantes. Isso não tem a ver também. A gente precisa ter disciplina? Claro que a gente precisa ter disciplina. A gente precisa ter comprometimento? Sim. Engajamento? Sim. Mas tem alguns discursos que a gente precisa romper. E não porque isso tem provocado muitas dores nas pessoas. Você trouxe um ponto, Alda. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter comprometimento. Precisa tudo isso. E são habilidades. Sim. São habilidades desenvolvíveis, inclusive, né? A partir de uma experimentação, de uma vivência daquilo ali. Mas, antes disso, né, essas habilidades, né, que a gente citou algumas aqui, vão fazer parte, sim, eu gosto de pensar de uma maleta de ferramentas que você tem que ter para dar conta da vida. Claro. Mas existe um passo anterior, que é o que a gente está querendo discutir aqui com vocês nesse primeiro episódio da websérie Carreira, Vida e Movimento, que é o conceito de construção. A gente parar de pensar a carreira como um planejamento e pensar a carreira como um processo que deve ser construído. E o que é que a palavra construção nos reporta, nos revela? Alda, para você, o que é que a palavra construção lhe revela? Construção, para mim, tem uma relação muito forte com né? O de ação. A minha ação ela não é única. Por mais que seja minha, ela envolve muitos outros. Então, tem um coletivo por trás disso. E esse coletivo é meio doido o que eu vou dizer agora, mas ele está dentro de mim, porque ele tem a minha história como mulher, como filha, como companheira. Ele tem uma história. Então, eu tenho muitos outros dentro de mim. A minha história tem isso. Então, para eu construir, eu tenho várias influências ali. Por que eu vou fazer aquilo? Né? Então,
tem várias influências ali da minha narrativa. Então, construção tem a ver com um caminho, né, que eu vou elaborando. Talvez as pessoas nomeiem isso só como planejamento, mas são pequenos planos daquela ação. Ao longo da construção, quem já fez obra aqui deve ficar doido, né? Mas quem já fez obra aqui sabe que tem que ter as adaptações. Que você organizou de um jeito e na hora que você derrubou algo lá, não é bem assim. E você tem que estar preparado para. Então, essa capacidade também de lidar com o evento, que é uma das competências que o mundo do trabalho pede hoje. Que aí sai daquela caixa, né? Você tinha um plano, mas você volta ali porque não vai dar certo. Então, construção tem a ver com essa narrativa, tem a ver com essas influências coletivas que a gente traz das outras pessoas, mas é minha construção. Ela é minha. Ela não é sua. A sua é sua. E a minha é minha. Tem a ver com como eu quero. Eu quero a cor, né? E de tal jeito. Eu quero. E quando você divide isso com alguém, tem os dilemas, não é? Por isso que sociedade, às vezes, tem vários dilemas. Você tem que estar com os valores muito bem alinhados. Você tem que estar com os estilos de vida muito bem alinhados para não se sentir injusto ou não. Então, construir também é uma decisão individual para depois ela se tornar talvez coletiva. O coletivo está em você. Porque você está ali sendo influenciado por diversas coisas, inclusive quando você cita o nome da sua mãe. Porque tem muito dela em você, como tem muito dos meus pais e dos meus amigos em mim. Mas a escolha é sua. E depois ela pode se tornar coletiva e vice-versa. Não existe uma ordem. Então, construir a carreira é romper com essa linha de escada que nos disseram que é a linha do sucesso. Ou do fracasso, talvez, né? E usar necessariamente o aspecto da experimentação, né? Sim. Você ser capaz de experimentar territórios, experimentar habilidades, experimentar posicionamentos, experimentar papéis de vidas novos que surgem a partir das suas escolhas profissionais, experimentar novas relações. E é nesse se movimentar, através de todo esse processo de experimentar novas ações, novos contextos, que você começa a entender o que vai acontecer com a sua carreira, né? Ou o que já está acontecendo, né? Na verdade, porque esse é um processo muito dialético. Alda trouxe uma coisa quando a gente estava conversando no bastidor, né? É que a gente está geralmente, se você parar para pensar, e olha bem, escuta bem o que a gente vai dizer agora. A gente está sempre num movimento de se eu quero fazer uma transição de carreira, ou se eu quero fazer um movimento que seja da minha carreira, eu vou olhar para o futuro, eu vou olhar para frente. E a gente lhe convida a parar agora para pensar: será que você não tem que olhar para o seu agora? Será que você não tem que olhar para o seu momento atual e para as conexões que existem na sua vida hoje, para a partir daí você se lançar para o futuro? Então, essas são algumas questões que a gente gostaria de trazer nesse primeiro episódio da série, né, que traz esse olhar da vida desculpa, da carreira como vida em movimento, que eu sei, né, eu tenho essa consciência, eu acho que a Alda também, que o que a gente está trazendo até agora gera muito mais a sensação de tá difícil. E o que a gente vai fazer com isso? Contas, o que é que eu vou fazer com tudo isso que essas meninas estão dizendo, né? O que é que daí eu vou tirar como ação? E esse é um movimento aqui no macrosistema que a gente está propondo, que a gente vivencia nas nossas mentorias de carreira, né, Aura? As pessoas chegam querendo respostas. A primeira coisa que eu escuto das minhas clientes é: tá, mas eu vou conseguir? Eu vou sair daqui com um plano do que eu vou fazer? Será? Depende muito do quanto você está aberta a experimentar aquele processo comigo, né? E o quanto a gente vai conseguir juntas construir um novo lugar. É justamente por isso, Alda, que a gente pensou em trazer aqui para o nosso primeiro episódio da websérie estratégias de enfrentamento, né, desse processo de construção de um lugar no mundo através do trabalho, pensando nos mitos. Sim, tem alguns Mitos, que eu adoro, assim, sabe? esses mitos enlouquecedores que a gente escuta as pessoas defendendo por aí, né? E que nos dá arrepio
quando a gente pensa num olhar profundo sobre carreira, num olhar mais. Estou tentando botar palavras doces. Profundo mesmo, as pessoas estão sendo muito rasas nas escolhas de carreira. Isso tem, isso tem machucado muitas pessoas que, assim, muita gente hoje se nomeia como um orientador ou mentor, seja lá o nome que der de carreira, assim, e é importante a gente ter muito cuidado, né? Quantos anos você estudou para ser psicóloga? Quantos anos eu estudei? E eu só decidi fazer mentoria de carreira depois de algum tempo, porque para você mentorar, você precisa ter vivido algumas coisas, né? Você precisa ter, por isso que a ideia de experimentação, né? Então, esses mitos que a gente traz, que às vezes as pessoas tendem a acreditar como verdades absolutas, é importante a gente pontuar para a gente desromper, né? É uma disruptura, né? De um modo geral. Então, se eu penso num mito que sei lá, hoje em dia as pessoas falam muito que é a questão do Aquilo que você ame, adora. o que eu adoro, assim que tem dois, né? Eu vou falar um aqui que é ame o seu trabalho e você não nunca mais trabalhará. Ah, Maria, pelo amor de Deus, minha gente. Isso daí não é possível, gente. Trabalho tem dor, tem amor, tem raiva, tem tudo, né? E isso é uma relação muito perversa que o sistema coloca, porque é para dizer assim, se você ama, você pode fazer tudo. Acaba sendo uma relação um pouco abusiva, acaba sendo uma relação não saudável com o teu espaço de trabalho. E isso é um mito da contemporaneidade sobre o amor ao trabalho, sobre a paixão pelo trabalho, né? Eu vou ser até mais forte, assim, sobre a paixão pelo trabalho. Como eu iniciei a minha fala, a minha história profissional, dizendo o quê para vocês? Que eu amo ser professora, eu sempre vou ser professora, mas eu estava me sentindo explorada, né? Num lugar de que a minha entrega não era mais reconhecida para o que eu queria ser reconhecida. Eu não estou falando financeiramente, eu tinha um alto salário, por isso todo mundo disse que sou louca, e fui louca de ter deixado o meu cargo. Mas para mim não fazia sentido, porque eu não fazia mais bem feito como eu queria fazer na área principalmente na área da pós-graduação. Hoje eu dou aula na pós-especialização, dou aula em algumas graduações, mas com muito menos intensidade, porque minha entrega é melhor. Porque, não, porque aí eu faço um pouco como hobby. Eu faço porque eu quero. E isso é importante, porque você não tem algo ali que diga, ó, você tem que entregar 100%, mas o 100% é 1000%. Então, esse amor, essa paixão pelo trabalho, como tudo na vida, a gente precisa ter amor próprio para entender o que é meu, o que é do outro, o que é da instituição, né? Então, eu sou a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, porque eu sou do dia, matinal. Mas não é isso, gente, que dá o meu sucesso, né? Então, ter sucesso tem nada a ver com acordar às 5 horas da manhã e entrar num balde de gelo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Alda, eu vou voltar ainda no ame o seu trabalho aí, né? E você não precisa trabalhar mais na vida, né? Você trouxe o olhar do o quanto isso é sedutor para a gente se inserir num trabalho que é desgastante. É porque a gente ama tanto que a gente vai fazer a toda hora do nosso dia. E a São gente provas de amor. você esquece de outros papéis de vida, por exemplo, que você tem que ter, né, da sua própria saúde, da vitalidade que você precisa ter para dar conta daquele trabalho enlouquecedor, Sim. que você ama. Que você ama. Porque é loucura, né? É paixão, já tá dizendo. E aí, pra tua relação, é só a gente lembrar, quando você se apaixonou pela primeira vez, você fazia tudo pela pessoa. Ah, tava louco lá, né? Mas aí, até aquela relação ficar com mais maturidade, você vai entendendo que não é desse jeito, né? Que tem o momento dela, o seu. E aí a paixão vai se tornando um amor saudável. Ou um amor não saudável, né? Então, é pensar sobre isso, sabe? E tem um outro lado, né, dessa frase que me incomoda muito, que é você achar que você tem que amar tudo que envolve o seu trabalho. E aí eu gosto de pensar que você vai quebrar o seu trabalho em unidades de trabalho. E tem unidades de trabalho que fazem muito sentido para você e que você ama fazer, mas tem outras que você não gosta e que você faz, e que Sim. você tem que fazer, porque você não tem que amar todas as unidades do seu trabalho. Você é uma maquiadora, você ama maquiar, mas você tem que
prospectar clientes. E você não gosta de prospectar clientes. Aí você deixa de ser maquiadora porque você não gosta de prospectar clientes. Então, na hora que você observa, né, que existem unidades de trabalho que compõem aquele trabalho maior, você observa que tem uns que você vai gostar e tem outros que você não vai gostar. E assim como toda relação, você vai perceber se, no final das contas, aquilo faz sentido para você como um todo. Mesmo que partes do seu trabalho você odeie fazer. E está tudo bem. Aceite que você odeia fazer. E pare para pensar: sou eu que preciso fazer? Eu posso terceirizar? Eu posso mudar a forma como eu estou fazendo? E por que a gente está trazendo essa discussão? Porque é muito comum você perceber pessoas dizendo: ah, mas eu não acho nada que eu gosto de fazer. No todo, talvez a gente não goste de fazer nada no todo. Mas se você olha as unidades, você perceba que tem algo que lhe palpita, algo que lhe motiva. E aí você vai olhar para isso. Então, essa frase, que infelizmente está aí no mercado instagramável, né, que a Alda falou, ela gera muita dor e gera muita gente perdida Eu nesse lembro processo. que numa das minhas idas para fora, né, do Brasil, a gente tem muito essa coisa de carregar a raiz de que nós fomos um país que foi explorado, né? Então isso tem a ver também com a nossa raiz histórica, né? Você precisa amar e ser escravo do seu trabalho. Isso carrega uma história da gente enquanto povo, né? Os italianos, por exemplo, eles sabem aproveitar muito bem o ócio, tanto que o conceito de ócio produtivo vem, né, nasce lá. E gente, por que não fazer nada alguma vez? Por que não ter o seu tempo de ócio? Por que não ter o seu tempo de lazer? Né? Isso não significa que você não tenha uma relação é, boa com o teu trabalho. Então, se a gente pensar a centralidade que o trabalho ocupa na nossa vida hoje, a gente precisa descarregar. Essa é a palavra que eu venho usando. A gente precisa descarregar essa centralidade ao ponto que outras coisas também precisam ser centrais na nossa vida hoje, né? Claro que o trabalho ocupa um terço das nossas vidas, né? Eu costumo dizer que não é um terço das nossas vidas, talvez, que a gente passe dormindo. Graças a Deus eu consigo dormir minhas 8 horas, mas poucos conseguem. Então, um terço, no mínimo, das nossas vidas, a gente passa trabalhando. E nem sempre as pessoas tiveram a oportunidade de escolher com o que elas gostariam de trabalhar. Portanto, comprometimento, trabalhar duro, não tem a ver com sucesso. Não tem a ver com sucesso. Isso é um discurso que não vai colar para todos. Porque eu posso ir todos os dias para o meu trabalho, posso acordar cedo. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque isso não vai ser cabível para todas as pessoas. As fórmulas mágicas e as fórmulas de sucesso não é para todo mundo. E se você olhar lá atrás, né? Eu vou citar até uma pessoa estudiosa de carreira até bem antiga, né? Eu diria até ultrapassada para o momento, que é o Joel Dutra. E se você Sim, olhar, sim. o Joel Dutra lá atrás já falava sobre o que é ser um profissional de alta performance, que nada tem a ver com o trabalhar duro, e sim o trabalhar inteligente, né? Não vou entrar aqui exatamente nessa discussão, mas você pode pensar que será que a forma como você está conduzindo a sua rotina está muito mais associada a esse conceito de exploração e de carga horária que a gente tem? Ah, mas hoje eu sou flexível, hoje eu trabalho do jeito que eu quero. E aí, quando você olha, você está trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite, né? Porque Qual, você está ainda na lógica da se a gente exploração. pensar, qual é o povo que mais faz revolução e que dá certo? São os franceses. Por que os franceses fazem revolução e dá certo? Eu lembro muito bem de um conceito de competência que os franceses trazem, que é assim: competência é você saber fazer bem feito, mas é você saber lidar com a capacidade de evento. De repente, eu lembro do meu primeiro dia num processo seletivo para dar aula na Federal. Quebrou tudo, tudo. Eu tinha que dar aula sem nada. Ali foi o meu teste se eu sabia dar aula. E foi a primeira vez que eu ia dar aula para alguém. Então, competência tem a ver com essa capacidade de lidar com o evento. E nós não somos preparados no mercado de trabalho para lidar com isso. E pensar carreira é pensar nessa possibilidade de lidar com o evento. Nós somos preparados para obedecer, para seguir uma linha. E essa linha pode trazer sucesso. E aí muita gente insatisfeita
muita gente fazendo mal feito o seu trabalho, né? A gente pensar o conceito de trabalho bem feito. Então, quando a gente traz essa noção de flexibilidade, quando a gente traz essa noção de competência com essa capacidade de lidar com eventos, e aí sim faz sentido a gente pensar em orientações de carreira, né? Se a gente pensar hoje assim, o que vocês orientariam? Acho que o que a gente poderia falar em termos de orientações, né? Que tem a ver com orientar para alguma ação. Mas essa ação precisa fazer sentido para você, para o seu momento de vida. Eu esperei em torno de 5 a 6 anos para tomar as decisões de vida em termos de maturidade mesmo emocional. E antes, Alda, da gente entrar um pouco nessas estratégias, eu vou puxar o gancho do que você acabou de falar, né? Você esperou 6 anos para o seu momento atual. Imagina a Alda, né, de 6 anos atrás, tentando trabalhar um planejamento de carreira de longo prazo, Sim. que é um outro mito que eu acho que a gente precisa desconstruir. É muito comum a gente escutar algo do tipo: tenha objetivos muito claros e concretos para a sua carreira e você vai ter sucesso. Será? Para pensar, você está olhando para isso, você está tentando fazer um planejamento de longo prazo e está se sentindo paralisado, nada acontece. Quantos planejamentos que você fez que deu errado? Muitos, muitos. Porque não adianta colocar lá. Ora, nós planejamos uma fala e a gente está mudando completamente. Não adianta colocar lá no Excel objetivo, ação, período, tempo, responsável pela ação, quem eu vou mobilizar, se isso não está no seu tempo maturacional para fazer isso. Então, pensar a carreira, né? É óbvio que todo planejamento de carreira tem um plano, mas Não é o primeiro passo. não é o primeiro passo. O primeiro passo tem o pilar do autoconhecimento. E a tomada de decisão. E a tomada de decisão. Que está olhando para o próximo passo que você quer dar, não necessariamente para onde você quer chegar no final. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que eu tenho que planejar a minha vida 10 anos. E aí, você vê muito essa pergunta, Sim. né? O que você quer fazer daqui a 5 anos? Gente, eu não sei o que eu vou fazer. É ficar tranquilo por não saber o final do filme. Exatamente. É ficar tranquilo por não saber o final do filme. Porque o final do filme pode ser algo bem esperado por você, mas pode ser algo super inesperado. Por exemplo, o meu momento de vida de carreira hoje, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu não projetava ele. E aí, Alda, a gente entra num outro mito que eu gostaria que a gente pudesse falar aqui, que é: se fracassou é porque não se dedicou bastante. Se você fracassou é porque você não se dedicou bastante. O que é que você tem para dizer sobre isso? O fracasso nem sempre é sinônimo de fracasso. Fracassar tem uma relação muito direta com o que eu preciso fazer sobre isso. Com isso, né? Na verdade, o que eu preciso fazer com o meu fracasso? Então, muitas vezes alguém vai dizer assim: você fracassou porque você não teve foco, você fracassou porque você não foi bem orientado, você não teve determinação, você não persistiu. O fracasso, ele faz parte. Óbvio, algumas pessoas, o tempero do fracasso foi maior e outras o tempero do fracasso foi menor. Mas ele precisa existir. Inclusive, para você entender como não mais fazer daquele jeito. Né? Se na nossa vida a gente não fracassasse, aprender a andar de bicicleta se a gente não caísse, a gente ia aprender a andar perfeitamente de bicicleta, a gente iria tomar os cuidados necessários quando a gente levou as primeiras quedas, quando a gente bateu as primeiras vezes no nosso carro, quando a gente estava aprendendo a dirigir. Isso fez com que a gente começasse a ter atenção sobre alguns pontos. Então, o fracasso, ele também nos dá fortaleza de maturidade e ele também nos dá envergadura em termos de competência. Com certeza. E também pensar que, claro, você pode não ter se dedicado. Você faz uma análise e percebe que você não se dedicou, mas existem outras variáveis, Sim. Inclusive mudança de mercado, inclusive dinamicidade de vida, inclusive escolher algo que você não estava preparado para fazer, porque você não se dedicou, mas porque não é para você.
e porque você fez uma escolha baseado em outros aspectos que não necessariamente condizem com o que você deseja fazer. E você paralisa. Por E você exemplo, desiste. nós somos psicólogas. Tem muito psicólogo que provavelmente está nos assistindo que vai escolher sempre a clínica porque disseram para ele que a psicologia clínica é a área de mais sucesso. E como alguém que está há 15 anos de carreira, na carreira, estudando sobre profissão, estudando sobre o mercado de trabalho, estudando sobre negócios, talvez é a área que está em falência, porque é a área que tem mais concorrência. Você tem todos os outros profissionais tentando cuidar da saúde mental das pessoas. Eu também não estou fazendo uma defesa aqui dos outros profissionais, eu estou só dizendo que existe. E também estou dizendo que a gente precisa ficar atento porque o mercado da psicologia mudou, por exemplo. E nós não estamos acompanhando mais isso. Então, a gente coloca um profissional do mercado, mas o mercado grita por outro profissional. E o profissional não sabe como responder. Então, a chave, né, a fechadura e a chave lá, não está tendo o encaixe. Isso aconteceu com outras profissões, isso aconteceu com outras profissões, isso está acontecendo com a nossa profissão, isso está acontecendo sim com a nossa profissão. Então, é importante a gente entender as nuances e transformações que o mundo do trabalho e o mercado do trabalho convoca, e a palavra é convoca mesmo, está te pedindo para mudar, está te pedindo para olhar diferente. Não quer dizer que você abandone a psicologia clínica, porque talvez seja a que você mais se identifica, mas é pensar sobre isso. É pensar sobre, por exemplo, que ser psicólogo hoje é ser um dono de um negócio. Pode não ser? Claro, pode não ser também, mas é também ser. Né? O que não descaracteriza a área técnica científica de quem somos e para onde vamos, né? E nessa fala da Alda, eu acho que a gente consegue trazer aí um arremate dessa nossa Sim. discussão, pensando sobre estratégias, né? Como a gente pode se posicionar ou como a gente pode se relacionar melhor com a nossa carreira, com o nosso ambiente de trabalho, diante de tudo isso, né? Diante dessa dinamicidade, diante dessa necessidade de fazer um processo de autoconhecimento para poder conseguir caminhar, diante disso que a gente está dizendo que carreira não é planejamento, né? Que carreira não é necessariamente uma escolha linear, pode até ser para você, pode até fazer sentido hoje para você, porque a gente também não vai excluir aqui essa Sim. possibilidade, mas é muito menos provável que seja. Carreira é para além de planejamento, né? É também planejamento. Planejamento. Né? É para além de planejamento. É vida. É movimento de vida. É movimento de vida. E tem, se a gente puder trazer aqui algum conceito mais livresco, que muitas vezes é necessário, né, para a gente pensar com mais, até para quem tem essa necessidade, né? Eu vou falar que eu tenho essa necessidade de trazer um pouco mais de conceito para a nossa discussão e para a minha discussão de vida, né, enquanto profissional. Tem uma tríade que é muito interessante, que de certa forma a gente já falou aqui, mas eu vou trazer, né, e a gente vai refletir um pouquinho sobre ela, né, Aldinho? Que é a ideia de quando você pensa uma carreira como uma construção que vai além de um planejamento, você tem que pensar em adaptabilidade, você tem que pensar em narrabilidade e você tem que pensar em experimentação. Vocês estão vendo que eu estou usando 3 palavrinhas que pouco aparecem, né? Isso. A adaptabilidade até aparece um pouco mais, mas a narrabilidade e a experimentação não é algo que a gente escuta quando você pensa em carreira. Qual é a palavra que vem quando você pensa em carreira? Você pensa em narrabilidade? Normalmente as pessoas pensam foco, resultado, performance, né? São palavras que aparecem. Você não vai pensar em narrativa, mas você não vai pensar sobre isso. E o que é exatamente, para a gente deixar aqui algo mais, desculpa, para a gente deixar algo mais redondinho, vou dizer assim, né? Sim. Mais próximo daquela ideia de um conhecimento mais palatável, né? O que é que a gente pode dizer que o nosso espectador pode fazer para trabalhar a adaptabilidade nessa lógica de construção de carreira? Tem alguns elementos importantes que a gente acabou falando, né? Adaptabilidade é conhecer o que eu posso fazer com as minhas ferramentas.
com o que eu tenho disponível hoje. Para, inclusive, eu ter arcabouço para conseguir as minhas ferramentas do futuro. Isso é uma noção ampla de adaptabilidade. E aí tem a ver com narrativa. Se você pensar, esses construtos, eles se constroem, eles são mútuos. Né? Qual que é a narrativa? É a minha história. Na hora que eu tenho adaptabilidade, eu estou narrando a minha história. Quem não narra a sua história não sabe quem é. Quem não sabe narrar a sua história não sabe dizer quem é. Então, a gente precisa saber narrar a nossa história. E observem que Alda não falou narrar a sua história de trabalho, né? Ela falou narrar a sua história, que envolve a sua história de vida, os diversos papéis de vida que você ocupa, a sua história infantil, a história da sua Sim. família. O que é que você traz de imaginário popular, né? Vamos Tá. chamar inconsciente coletivo, imaginário popular. Né? O que é que você traz aí da sua história que aparece na sua narrativa atual? Quais são os seus discursos? Qual é a sua visão de carreira? O que é que você defende como carreira? O que é que você defende como trabalho? O que é que você está trazendo como defesa que é um pensamento disfuncional, que é um pensamento que não alinha mais com quem você é ou com o que você pode encontrar no mercado? Então, se escutar, né? Fazer esse processo de a sua voz reverbera em você mesmo. Esse é um processo importante quando a gente estuda e não só estuda, mas quando a gente quer pensar e trabalhar, agir sobre a nossa carreira. E esse processo a gente não consegue sozinho. Eu lembro que, para chegar aonde eu estou agora, eu fiz no mínimo 2 planos de carreira. Apesar de conhecer alguns instrumentais de carreira, porque você precisa ter um profissional para te auxiliar a enxergar sobre isso, né? A ter essa... e aí, quando a gente fala no terceiro, né, da experiência, né, a gente pensa que a gente precisa viver aquilo, né? Então, talvez por isso, nós nos encontramos, junto com a Camila, né? E tenha dito assim, muito mais do que orientar a carreira, é pensar um laboratório que pense sobre isso. Porque quando a gente fala de laboratório, a gente fala de algo que é experimental, né? Que a gente pode ir e voltar. O nosso projeto hoje está nesse formato. E ele pode vir a ter outros formatos. Sim, porque é um laboratório. É um experimento, é uma experiência. É também carreira o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está testando, né? O que vocês querem ouvir, como é que vocês querem ouvir, obviamente, do lugar que a gente consegue falar, do lugar que a gente sabe como trazer, né? E isso também é um posicionamento nosso, mas a gente também só consegue fazer isso hoje depois de solidificar esse lugar, né? A gente teve que ter muita adaptabilidade para estar nesse lugar hoje. A gente construiu uma narrativa que você consegue dizer sim e dizer não para alguns projetos, inclusive de vida e de carreira hoje seu, né? Então, pensar lá em termos de laboratório, quando a gente pensa o laboratório de orientação em profissional de carreira, não é pensar essa carreira no individual, mas é pensar também, hoje eu oriento quem quer abrir os seus negócios, porque eu estou fazendo, eu já fiz isso. Hoje, Joana orienta pessoas que querem mudar de vida e de carreira, e ela mudou de vida e de carreira várias vezes. Não só pela experiência e pelo experimento, mas a gente foi estudar, a gente foi entender o processo. Então, mexer com isso é trabalhar com algo muito íntimo do ser humano. E é esse cuidado que a gente precisa traçar, porque há muitas pessoas se disponibilizando a fazer isso, né? E esse cuidado que a gente tem que ter conosco é semelhante ao cuidado que a gente tem quando a gente entrega a nossa saúde nas mãos de um médico, né? Você vai para que médico? Você vai para um ginecologista? Você vai para qualquer ginecologista? Você não vai para qualquer ginecologista. Por exemplo, nós que somos mulheres, a gente tende a dizer, aquele dali vai tratar mais de ser obstetra. Ele vai tratar mais de outra área lá. Enfim, é muito importante a gente entender que as estratégias, elas são globais, mas elas precisam ser adaptáveis para o teu processo como sujeito e para o teu momento de vida. Você faz um plano de carreira hoje, mas muitas coisas do teu momento de vida
pode não estar favoráveis, e você precisa ter consciência sobre esse processo, né? E muitas vezes perceber que aquilo não está favorável, nem para o que você acredita, porque muitas vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa, e quando a gente experimenta, a gente percebe que não é exatamente aquele lugar que a gente quer ocupar, Sim. como também se está favorável para o mercado. A gente só consegue fazer isso, parece óbvio, mas experimentando. Seja num movimento de ação concreta sobre uma realidade, seja que, claro que existe, tá, gente? Maneiras de você fazer isso de forma simulada, né? Trazendo o pensamento da simulação com técnicas próprias, que aí o profissional que vai lhe acompanhar vai saber fazer isso com você, para que você perceba os caminhos possíveis de seguir uma trajetória. Portanto, para a gente trazer uma ideia mais conclusiva, quando você pensa em carreira como movimento, você está necessariamente pensando na ideia de que carreira é se movimentar para, não é só pensar sobre. É fazer, é Muitas vezes ação. a gente tem a ideia de que planejar a minha carreira é pensar sobre. Não, é ação concreta. Ah, mas eu não sei para onde ir. Comece olhando, fazendo uma ação interna, olhando para o que você deseja verdadeiramente, tirando um pouco alguns aspectos externos que normalmente balizam as nossas decisões, e comece a caminhar sobre o mercado, a transitar nas áreas que você entende que podem ser interessantes para você. É nesse movimento que a gente está fazendo esse projeto. Sim. Né? Esse é o primeiro episódio de uma série que vai trazer para vocês uma discussão de um lugar que eu e Alda temos certeza que queremos falar, que é esse lugar de uma desconstrução de conceitos pré-formados sobre carreira e, ao mesmo tempo, de um lugar que nos permite construir com vocês esse discurso de carreira. E sem grandes promessas, porque eu acho que quando a gente segue algumas trilhas de vida, a gente não precisa prometer tantas coisas. As coisas vão acontecendo. Isso também acontece nas nossas vidas, né, nos nossos espaços de carreira. Ao longo da websérie, do projeto, a gente vai interagir. Tem o nosso Instagram, que vocês podem seguir, Carreira, Vida, Movimento. E tem muita coisa lá que vocês podem opinar, sugerir. A gente vai entendendo como os temas, os locais já estão escolhidos, vai ser surpresa cada lugar, os temas também, mas a gente vai colocando, né, as pitadas aí do que vocês querem ouvir, né, e acho que para a gente fechar, né, o nosso episódio de hoje, eu lembrei, a gente estava no bastidor ali, e aí eu lembrei de uma frase de um escritor, né, que ele diz assim, não é engraçado, o Lewis, não é engraçado como no dia a dia nada muda, né? Ele fala isso. Mas quando você olha para trás, tudo está diferente. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo para a gente, no exato momento do aqui e agora, você pode não estar percebendo que as coisas mudaram. Mas é na construção dessa narrativa, quando você olhar lá, quando o Aldo olhou para 10 anos, 15 anos de carreira dela atrás, está tudo diferente. Está tudo diferente. Quando o Joana olhou, né, basta olhar um pouquinho para trás, mas agora a gente não percebe talvez a mudança. Então, olha para trás e a gente diz assim, defende tua história, né? Tem orgulho dela, faz dela o teu lugar no mundo. Está insatisfeito com ela? Começa a reconstruir, a buscar redes, né? Redes, pessoas. Se movimente, né? Porque carreira é vida em movimento. E esta websérie é patrocinada pelo Sebrae, através do edital da Economia Criativa, e este episódio especificamente tem a parceria cultural do SESI, através da cessão desse lindo espaço que é o Solar Bela Vista Cultura, que é um espaço que se reconstrói e que se movimenta e que hoje vem ocupando um lugar forte da cultura potiguar. Então a gente se encontra nos próximos episódios.